Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 21. E nós vamos ler juntos inicialmente do versículo 15 ao 17. Mas eu vou pedir para você deixar esse texto marcado, porque depois a gente vai ler alguns versículos mais. João 21, de 15 até o 17. O texto sagrado diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Meu Deus, nós oramos no nome do Senhor Jesus e clamamos que nessa manhã o teu Espírito, o Espírito da verdade, nos dirige. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que o Senhor traga a percepção espiritual, compreensão sobrenatural da tua palavra. E juntamente com esse nível de intervenção, nós clamamos por aquela aplicação personalizada que só o teu Espírito pode produzir. Que se cumpra, Deus, aquilo que o Senhor falou por meio do profeta Isaías. Que a tua palavra cumpra o propósito para o qual tem sido enviada. E desde já, porque sabemos que o Senhor nos ouve, nós nos antecipamos em te dar graças, em bendizer o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, antes de falar a respeito do texto bíblico em si, eu gostaria, na verdade, compartilhar aqui o que eu classificaria como uma espécie de pano de fundo de como Deus me levou a entender aquilo que eu vou compartilhar com vocês. Eu comecei a pastorear, já estava há alguns anos pregando no Ministério Itinerante, mas comecei a pastorear em dezembro de 1993. Eu era ainda muito novo e alguns meses apenas tinham se passado comigo à frente da igreja, quando esse episódio que eu vou relatar aconteceu. Bom, nós tínhamos na época o culto do domingo, era uma reunião apenas à noite, a igreja estava no início, e tínhamos uma reunião de ensino na quinta-feira à noite. Aí, por conta da dificuldade de muitas irmãs estavam se convertendo, moravam longe, né? Às vezes o restante da família não eram convertidos, nós criamos uma alternativa ao domingo, que era uma reunião na terça-feira à tarde. Então era um grupo bem pequeno. Eu lembro que o culto do domingo tinha passado e tinha sido um culto assim muito, muito especial. A presença de Deus era evidente no nosso meio. E chegou a reunião da terça-feira. E quando terminou o culto da terça-feira à tarde, eu percebi Irmã Maria. Irmã Maria era alguém que tinha se convertido no início do trabalho. Ela foi a primeira vez na igreja com câncer no estado muito, muito complicado e avançado. E quando ela botou os pés dentro da igreja, mal começou o culto, o poder de Deus veio sobre ela sem que ninguém orasse. E ela foi instantaneamente curada. Aquela cura impactou toda a família que veio a se converter. Seu marido, ele mesmo quando dava testemunho, dizia que vivia mais deitado do que em pé antes de converter, do tanto que bebia. Um dia alguém perguntou, mas bebia muito? E eu respondi, para você ter ideia do golinho que dava para o santo morreu de cirrose. A coisa era feia, mas Deus fez um milagre na vida dele. Ele também foi liberto da bebida. Toda a família se converteu ao Senhor. E por conta dessas ações e manifestações de Deus, eles não apenas converteram, mas converteram para valer. Sabe aqueles que vêm com tudo? Passaram a buscar o Senhor de todo o coração. E irmã Maria tinha se tornado uma mulher de oração, uma mulher piedosa. E no final dessa reunião da terça-feira, eu vejo ela por perto, rodeando. Ela era alguém tímida, introvertida. E eu imaginei que ela estava tentando achar uma oportunidade para falar comigo. Então eu me adiantei. Falei, irmã Maria, a senhora está tentando falar comigo? Ela disse, sim, pastor. E eu falei, se aproxime, vamos conversar.
E ela chegou de cara já se explicando. Ela falou, eu tenho certeza que eu não estou louca. Eu tenho um lado meio gaiato, brincalhão, já queria dizer, nenhum louco, acho que é louco. Então a senhora achar que não está louca não é nenhuma garantia. Mas eu percebi que ela estava assim muito tocada, muito emocionada, que não era hora de brincar. E eu acabei dizendo para ela, por que a senhora está me dizendo isso? Sobre ter certeza que não está louca. Porque ela falou, pastor, minha mente tentou me convencer desde domingo que eu estava louca. Eu falei, por quê? Ela diz, enquanto nós estávamos no culto de domingo à noite, na hora da adoração, eu ouvi um barulho enorme de ferro retorcendo. Ela diz, e quando eu olhei para cima, nós tínhamos um barracão que usávamos muito semelhante a esse, telhado muito parecido, as tesouras de sustentação de ferro, telha de zinco, isso deve ser de zinco, né? E ela diz, quando eu vi aquele barulho, ela falou, assustado, eu olhei para cima, imaginando que era o telhado caindo. Ela diz, quando eu olhei para cima, eu levei um susto ainda maior do que o susto que eu tinha levado com o barulho. Ela diz, eu vi o telhado da igreja abrir de fora a fora pela metade. Ela diz, metade enrolou para um lado, como quando você abre uma lata de sardinha, metade enrolou para o outro. E ela diz, eu estou assustada sem entender aquilo. E ela falou, eu comecei a enxergar o céu acima de nós. Mas de repente os céus também se rasgaram. E ela disse, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz, eu não podia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que umas 10 mil vezes o brilho do sol. Mas ela diz, eu vi aquela figura em pé, rodeada de anjos, uma manifestação de glória intensa. E ela diz, um dos seus braços estava aberto, estendido. E ela diz, e ali eu percebi que era ele por causa da marca que eu vi na mão. Ela diz, pastor, o que eu vi não era uma cicatriz, era um buraco, como se a marca do cravo nunca tivesse fechado. Ela diz, mas o outro braço não estava estendido da mesma forma. Na verdade, a mão estava fechada, o dedo em rixa, apontava na nossa direção. Ela diz, e quando ele falou, ela diz, eu entendi por que a Bíblia compara a voz de Deus a um trovão. Aquela voz era muito forte. Ela diz, e por 3 vezes, ele fez a mesma pergunta. Embora apontasse o dedo na minha direção e eu parecesse a única que estava vendo, eu entendia que a pergunta não era só para mim, era para toda a igreja. E a pergunta que ele fazia era, tu me amas? Ela diz, pela 2ª vez, aquela voz trovejou, tu me amas? Ela diz, passou a olhar para o lado e me perguntar, será que ninguém está vendo isso? Ela diz, demorou para entender que aquilo era uma visão, porque era muito real. Ela diz, então a voz pela 3ª vez trovejou, tu me amas? Ela diz, e de repente, os céus se fecharam, o telhado voltou ao normal. Ela diz, foi só então que eu entendi que era uma visão. E aí que a minha mente começou a entrar em crise, o que é que está acontecendo comigo? Ela diz, pastor, eu fui para casa, e não é que eu tenha ficado doente, mas o meu corpo ficou tão debilitado diante da força e da intensidade da visão, que ela diz, eu só consegui sair da cama hoje, na terça-feira, para vir a essa reunião. E de repente, eu estou impactado ouvindo aquilo tudo. Nunca tinha visto alguém relatar uma visão aberta do Senhor Jesus dessa forma, como ela está relatando, né? E eu lembro de ter censurado a irmã Maria. Eu disse para ela, irmã Maria, como a senhora vai embora do culto de domingo sem compartilhar isso? E foi o momento que eu falei uma grande bobagem. Falei para ela, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso só pode ser que ele queira falar, você imagina o dia que ele quiser mesmo, né? O que vai ser. Mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Novo no ministério, imaturo, eu simplesmente ouvindo. E como um bom crente, quando precisa ganhar tempo, falei para ela, vamos orar a respeito. E esse vamos orar, eu tenho que pensar, processar, não é nem só orar. Eu não sabia o que fazer com aquilo. E eu saí muito pensativo a respeito dessa experiência da irmã Maria. Era uma terça-feira à tarde. Terminou a terça, passou a quarta, quinta-feira. Eu ainda era solteiro na época. Então, além de precisar visitar o rebanho a pedido deles, eu tinha que garantir minha sobrevivência. Aceitei um convite de uma família querida para almoçar com eles. Não era nenhuma necessidade pastoral. Falou, pastor, passa aqui, almoça com a gente. E lá fui eu. E eu lembro quando sentei à mesa junto com a família, eu percebi que estava faltando uma das filhas. O casal tinha 2 meninas. E a filha mais nova, a Tássia, que tinha 7 para 8 anos de idade na época, ela não estava na mesa. E eu perguntei para eles, cadê a Tássia? Não vem almoçar? E a mãe falou, não, ela está no quarto e não vem. Eu falei, está de castigo? A mãe falou, não. Ela falou assim, ela não foi nem para a escola hoje de manhã. Eu falei, está doente? Ela falou, também não. Né? Eu falei, por que ela não vem? Ela falou, olha, essa menina teve um sonho
E é uma coisa que a gente nunca viu acontecer. Ela diz, desde que acordou, essa menina só faz orar e chorar, impactada pelo sonho. Ela não foi nem à escola, ela não quer sair comer. E eu fiquei impressionado, porque uma criança dessa idade não querer ir para a escola, tudo bem. Mas não querer nem comer, porque está chorando desde a hora que acordou, impactada por um sonho. Eu perguntei para aquela mãe que sonho foi esse. E ela falou assim, olha, toda hora que ela tenta falar, ela chora. Mas juntando os pedaços, a mãe diz, foi mais ou menos o seguinte. Ela sonhou que nós estávamos lá na igreja e o período do louvor tinha terminado num culto, o senhor subiu à plataforma para pregar. Mas quando o senhor tinha subido à plataforma para pregar, o telhado da igreja se abriu de fora a fora. Eu pensei, vai começar tudo de novo. Ela diz, e ela viu Jesus descendo, a visão não era igual. Ela diz, Jesus desceu até se colocar em pé no palco ao seu lado. Ele te abraçou, sorriu de uma forma gentil e disse para você, Luciano, pode sentar, que quem vai pregar hoje sou eu. E eu lembro que eu interrompi aquela mãe e falei, o que tem de tão emocionante no fato de que eu que não vou pregar? E a mãe falou, não, pastor, não foi isso que emocionou ela. O que emocionou ela foram os olhos do Senhor Jesus. E ela dizia, mãe, nem no mundo inteiro existe tanto amor como eu vi naqueles olhos. Aquela criança ficava impactada, cativada pela visão do amor que transbordava naqueles olhos. Eu não sei te explicar o que aconteceu enquanto eu via esse relato, mas algo me pegou por dentro de jeito. E a minha oração é que algo parecido possa acontecer com você nessa manhã. Eu almocei o mais rápido que pude, eu não vi a hora de me mandar embora, eu corri para casa. Foi o tempo só de passar pela porta da sala, eu já me joguei no chão, num tapetinho ali na sala e comecei a chorar. E eu dizia, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. E de alguma forma eu sinto que o Senhor está tentando falar algo que eu não percebo, não consigo entender o que é. Eu falei, eu não acho que o sonho da menina é literal. Não acho que o Senhor vai vir pregar literalmente na nossa igreja. Falei, se eu estiver enganado, me avise. Eu chamo a televisão, nós vamos fazer o maior sucesso. Vou ficar em pé do seu lado, né? Vou pegar uma carona na promoção. Falei, mas eu sinto que não é literal. Mas eu não consigo entender o que é. E nessa hora o Espírito Santo falou comigo. Eu não quero de forma alguma sugerir que isso acontece toda hora, o tempo todo. Mas naquele dia eu tive uma das experiências proféticas talvez mais fortes da minha vida. Eu creio que eu posso dizer, como diziam os profetas do Velho Testamento, veio a mim a palavra do Senhor. O Espírito Santo diz, é lógico que a visão é simbólica e não é literal. Eu falei, então me ajude a entender. O Senhor diz, eu estou tentando falar com a minha igreja desde domingo e vocês não me deixam. Quando ele diz, estou tentando falar com a igreja desde domingo, eu lembrei da visão da irmã Maria. O Senhor me diz, já passou o culto de domingo, já passou a reunião de terça. E ele diz, você preparou uma mensagem para pregar hoje à noite, que você pode pregar ela em qualquer outra quinta, era uma reunião nossa de ensino bíblico. Ele diz, mas hoje eu tenho uma palavra específica para a minha igreja. Então naquela hora eu falei, então eu preciso te ouvir e te entender. E o Senhor me perguntou, qual é o único texto da Bíblia que contém as 3 perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer. E foi nesse momento que eu vim para João 21, o texto que nós vamos usar como base dessa mensagem. Eu não vim aqui pregar a visão da irmã Maria, eu não vim aqui pregar o sonho da Tássia, eu estou apenas dando um pano de fundo, nós vamos compartilhar o que a palavra de Deus diz. Mas foi a forma como Deus me empurrou para um texto que eu nunca tinha dado muita atenção a ele. Um texto que eu nunca tinha procurado entender nada mais profundo nele. E quando eu abri esse texto de João 21 e comecei a ler e reler, Deus começou a falar comigo de uma forma assim muito clara. Primeira coisa que ele me fez entender é que o que Jesus está questionando, perguntando a Pedro, é algo crucial, de alta, de grande importância. Aliás, se eu puder dar um tema a essa mensagem hoje, seria isso, uma pergunta crucial. Quando ele pergunta, tu me amas, não é um assunto qualquer, não é algo irrelevante. Pelo contrário, quando perguntaram ao Senhor Jesus, isso está registrado lá em Marcos 12, de 28 a 31, quando perguntaram para ele, qual é o maior de todos os mandamentos? Algumas versões dizem, qual é o principal mandamento? Outros traduziram, qual é o primeiro? O Senhor Jesus responde sem titubear. Amarás ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E naquele dia o Senhor me falou, se esse é o maior mandamento, amá-lo, Ele me disse, por que é que se fala tão pouco sobre isso na igreja? E de repente eu levei um susto. Porque eu comecei a pensar, eu falei, nunca ouvi na minha vida um pregador dissertar sobre amar a Deus. Eu ouvia menções, principalmente o texto de Apocalipse, voltar ao primeiro amor, mas alguém dissertar sobre o assunto eu nunca tinha ouvido na minha vida. E eu pensei, porque é mais fácil a gente enxergar o cisco no olho do irmão do que a trave no nosso. Eu comecei a pensar, realmente os pregadores não estão fazendo um bom trabalho. A gente gosta de culpar os outros primeiro. Mas o Espírito Santo perguntou, e você? Por que é que nunca falou sobre isso? E eu emudeci, eu não tinha nada para responder. Mas naquele dia eu tomei uma decisão. A decisão de que eu procuraria entender, estudar a Bíblia, né, para entender esse assunto. Em primeiro lugar, porque eu queria praticá-lo e vivê-lo. Mas segundo, porque eu queria compartilhar com outros. E essa mensagem, eu posso dizer, ela foi literalmente um divisor de águas na minha vida. Eu comecei naquele dia a enxergar textos sobre amor a Cristo que eu nunca tinha enxergado. Por exemplo, em 1 Coríntios 16, 22, o apóstolo Paulo diz, se alguém não ama a nosso Senhor Jesus, seja anátema. A palavra anátema é muito pesada. Na melhor das hipóteses, ela significa algo abominável. Na pior, maldito. Agora, como alguém escreve à igreja, dizendo, se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não se admite nenhuma relação com Deus que não seja primeiramente baseada no amor a Ele. É por isso que é tratado como o maior mandamento, não há nada mais importante do que amá-lo. Agora, quando eu comecei a entender, em primeiro lugar, o quão importante é o assunto de amá-lo, eu comecei então a entender a importância da tal da pergunta crucial. Mas a primeira coisa que Deus me fez avaliar e cogitar é qual é o propósito da pergunta. Jesus não está perguntando para Pedro para ouvir uma resposta sim ou não, como se ele dependesse de Pedro falar primeiro para ele entender a resposta depois. Eu creio que o propósito dessas perguntas era levar Pedro a uma autoavaliação sincera. Até porque no versículo 17 Pedro responde para Jesus, tu sabes todas as coisas. Em outras palavras, ele não está perguntando o que precisa saber. No entanto, ele quer fazer Pedro pensar a respeito do assunto. É só você considerar a primeira pergunta, que é diferente das outras duas. Tem um detalhe que as outras não têm. Na primeira pergunta, Jesus fala para Pedro, você me ama mais do que esses outros? Qual o propósito dele perguntar, me ama mais do que os outros? Com certeza, Jesus não estava querendo provocar aqui uma competição, um campeonato de amor. Até porque em outros momentos, onde eles começaram a tentar medir força, quem entre eles era o maior, Jesus deu um bom enquadro, uma bela de uma bronca neles. Ele nunca quis esse espírito competitivo entre os seus filhos. Então, ao perguntar isso, a gente, na verdade, precisa entender um contexto. O mesmo Evangelho de João relata lá no capítulo 13, nos versículos 37 e 38, que na última ceia, Jesus revela a eles que um deles, um dos 12, iria traí-lo. Quando Jesus fala que alguém iria traí-lo, a maioria dos discípulos começa a perguntar, Senhor, porventura sou eu? Aí o outro, sou eu? Por acaso sou eu? Porventura sou eu? Com essas perguntas, cada um deles estava admitindo o quê? Pode ser que eu seja esse potencial candidato a falhar. Mas enquanto a maioria se via como um possível candidato a falhar, Pedro não. Nos versos 37 e 38, nós vemos, replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Em outras palavras, Pedro está dizendo, não só eu não morreria pelo Senhor, não só eu não trairia o Senhor, como eu morreria pelo Senhor. E o texto diz, respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E aqui nós precisamos entender algo. Pedro, enquanto a maioria se vê como um candidato a falhar, Pedro não. A Bíblia diz, na verdade, ainda que Pedro se dirigiu a João, que estava com a cabeça reclinada no peito do Senhor, e disse, pergunta quem é. Com esse pergunta quem é, para mim, Pedro está dizendo, eu boto a mão no fogo, por mim e por você, João, por nenhum dos 10.
E além de não se ver candidato, ele ainda está dizendo, eu morro por você, Jesus. Em outras palavras, Pedro achava que era o cara. Essa ilustração já não tem muito peso para a geração mais nova, mas os que têm perto da minha idade, né, para eles faz mais sentido. Eu brinquei, esse é o espírito de Romário. Romário foi um jogador que na Copa de 1994 garantiu no jogo contra o Uruguai a classificação da seleção brasileira, numa das vezes que nós achamos que ia ficar de fora. E depois do jogo, os 2-0 foram dele, alguns jornais noticiaram, Romário 2, Uruguai 0, acho que o jogo foi contra o Uruguai. Depois do jogo ele foi dar uma entrevista daquelas coletivas em cadeia nacional. E Romário disse assim, que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, esse é o cara. É o jeito que ele falava. Então o que é o espírito de Romário? Não é quando o cara acha que ele é o cara, é quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. É o mais alto nível de ser o cara. E Pedro estava mais ou menos com o espírito de Romário, a gente brinca com isso, né? Ele se achava o cara. Mas Jesus disse para ele, Pedro, você não é tudo isso que você acha. Você não está com essa bola toda, com essa moral toda. Jesus disse, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar, você vai me negar. E nesse momento, depois que tudo aconteceu, e você conhece a história e sabe que Pedro de fato negou, quando o galo cantou, ele se lembra do que Jesus falou, ele chora amargamente. Agora Jesus se encontra com Pedro e diz, você me ama mais do que os outros? Para mim a pergunta é, e aí? Você ainda acha que é o cara e melhor do que os outros? Uma segunda razão para entender que o propósito da pergunta é uma autoavaliação é também um jogo de palavras que existe, né, no original grego. Algumas pessoas dizem, não, isso pode ser só estilo literário de João. Outras dizem, pode não fazer tanta diferença. É verdade. Mas dentro de um contexto também pode ser que vale a pena ser avaliado. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas agapau? A palavra agapau no grego, derivação de ágape, fala do amor perfeito, sacrificial. Mas apesar de Jesus perguntar usando agapau, a resposta de Pedro é, tu sabes que eu te amo, filéu. Filéu é amor fraternal, de amigo, de irmão. A NVI, a Nova Versão Internacional, quando foi publicado só o Novo Testamento ainda, não tinha nem todo o Velho, em 1994, né, quando Deus me deu essa palavra, ela na época traduzia esse texto assim, Jesus perguntava, Pedro, tu me amas? E a resposta era, tu sabes que eu gosto de você. Há uma diferença na intensidade da pergunta para a intensidade da resposta. Isso me parece mais ou menos algo como se a moça perguntasse para o rapaz, namorado ou noivo, benzinho, você me ama? E o cara falasse, te considero muito. Nós sabemos a encrenca que esse cara se meteu. Não é o que ela está perguntando, muito menos o que ela quer ouvir. Acredito que haja uma possibilidade, a gente não pode fazer doutrina em cima da possibilidade de tradução, que ainda haja uma possibilidade de vermos uma autoavaliação aqui também desse elemento. Embora independente disso ser 100% a conclusão, nós já vimos anteriormente que Jesus está levando Pedro a uma autoavaliação. E a verdade é que cada vez Jesus pergunta, na primeira vez ele pergunta, você me ama agapau? Pedro responde, tu sabes que eu te amo filéu. Em outras palavras, é como se Pedro falasse, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas. Aí o Senhor Jesus insiste na segunda pergunta, você me ama agapau? Ele responde, o Senhor sabe que eu te amo filéu. Amar eu amo, só não é tudo aquilo que eu achava. O agapau envolve um amor sacrificial. Envolveria o cumprimento da promessa dele de dar a vida. Agora ele está dizendo, amar eu amo, mas não estou pronto para me entregar como eu achava que estava. Então vem a terceira pergunta. E na terceira pergunta, Jesus, que não conseguiu trazer Pedro para o nível de amor que ele está falando, agapau, Jesus desce para o nível de Pedro. E a terceira pergunta, Jesus muda e diz, tu me amas filéu? Para mim é como se ele dissesse, é só isso mesmo. E a Bíblia diz que nesse momento Pedro se entristeceu com a terceira pergunta. Então, se não há uma razão por trás desse jogo de palavras, eu não consigo entender porque a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Alguém diz, pode ter sido só insistência. Mas olha o contexto, ele diz, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, filéu, é só isso. Para mim é como se ele estivesse dizendo, lá atrás, quando eu achei que era o cara, o Senhor já sabia que eu não estava com a bola toda.
Então agora eu não vou tentar te prometer um nível de amor no qual eu não estou transitando e navegando. O Senhor sabe que amar eu amo. Não é que eu não ame, mas não é isso tudo. Eu estou no nível inferior. E sabe, quando eu estava lendo esse texto naquele dia, eu não me lembro se era final de março ou começo de abril de 1994. Eu não sei te explicar o que aconteceu, mas Deus trouxe à tona a minha vida e o meu coração. Porque eu já fui desses do estilo de Pedro, de achar que era o cara. Eu me lembro de um culto, eu era ainda um adolescente. Eu me levantei do meu lugar no final da ministração, vim à frente. E o pior é que ninguém chamou, ninguém pediu para fazer isso, eu fiz porque quis. Dobrei os meus joelhos e falei para Deus, estou me consagrando para ser um mártir da causa do Evangelho, para morrer por amor ao Senhor. Eu achava, no momento que eu estava dizendo isso, que eu amava a ponto de morrer. Porque eu acho que ninguém é estúpido para querer enganar Deus, que sabe todas as coisas. Então, na verdade, eu não estava tentando enganar Deus. Eu estava enganado. Eu achava que amava naquele nível. Mas nesse dia, enquanto Deus me mostrava todo esse dilema de Pedro, eu enxerguei meu coração como eu nunca tinha enxergado. E eu descobri que eu não amava tudo aquilo que eu achava que amava. Eu entendi que eu não amava de todo coração, alma, entendimento e força, embora como Pedro pudesse dizer, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp. E aquilo me deixou muito triste. Eu chorava que nem criança, de enxergar e constatar a minha realidade, a minha imaturidade, a minha falta de amor, né, para com Deus, pelo menos no nível da expectativa dele de um amor intenso. E esse primeiro ponto da mensagem, quando fala sobre essa autoavaliação sincera, eu confesso que me deixou mal. Eu fiquei deprimido, arruinado, acabado. Mas quando Deus começou a falar comigo, o que eu quero explorar agora em segundo lugar, isso me trouxe ânimo, me trouxe alento. Se em primeiro lugar, dá para a gente dizer que o propósito das perguntas era levar Pedro a uma autoavaliação sincera. E eu creio que nessa manhã Deus quer que você se avalie também. Em segundo lugar, o Senhor me fez entender que ainda que eu e você não estejamos onde deveríamos estar, nosso amor pode crescer. E essa perspectiva é interessante. Pedro tinha prometido morrer por Jesus e na hora do aperto ele fugiu. Na hora do vamos ver, ele negou fogo. Jesus está no Getsemane e os soldados aparecem para prendê-lo. A gente tem que dar um desconto que Pedro até tentou defender Jesus. Ele puxa a espada, corta um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, cá entre nós. Eu não acho que ele queria a orelha quando ele deu aquela espadada. Não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, essas coisas, mas fosse eu tinha ido no pescoço, na jugular. Eu acho que talvez Pedro tentou o golpe, o camarada acho que no susto faz a esquiva e só perdeu um pedaço da orelha. Além do golpe e maldade de Pedro, Jesus dá uma bronca em Pedro, manda ele guardar a espada e cura a orelha do cara. Deve ter sido muito frustrante para o Pedro. Essa é a hora que o Pedro olha e diz, bom, se o senhor faz questão de ser preso, Deus te abençoe, nós não vamos te acompanhar não. E aí foi um esparramo de discípulo para todo lado. A Bíblia diz, se cumpriu naquela noite a escritura que diz, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Não ficou um. O Evangelho de Marcos é o único que dá esse relato. Que diz que havia um jovem enrolado num lençol e quando os guardas tentaram prendê-lo, ele largou o lençol e fugiu nu, tamanho desespero. Todos eles ficaram apavorados com a possibilidade não só de serem presos, mas qual seria a consequência de ser preso. E todo mundo o abandonou. Só que o Evangelho de João nos mostra que Pedro e um outro discípulo, a maneira como João fala de si mesmo o tempo todo, eles foram acompanhando Jesus de longe. Então Jesus está sendo levado pelos guardas e eles estão de longe. O que é esse de longe? Se voltar a pegar a gente, corremos de novo. Senão nós queremos saber qual será o desfecho. Então Jesus é levado ao Sinédrio para ser julgado primeiro pelos sacerdotes dos judeus. E quando chegam no Sinédrio, João e Pedro entram atrás de Jesus. É nesse momento que vai fazer sentido para você a pergunta que a criada faz no portão. Porque a Bíblia diz que João era conhecido do sumo sacerdote. A tradição diz que ele fornecia peixe lá, como pescador que era. Não sabemos se isso é verdade. Mas a Bíblia diz que ele era conhecido. Então, a criada, que provavelmente já reconheceu João, olha para Pedro e pergunta, você também é discípulo dele? Tipo, esse nós sabemos que é, e você? Pedro diz, eu não. É a primeira vez que ele negou. Depois, ele vai negar a segunda e vai negar a terceira. A Bíblia diz que depois de negar a terceira, o galo cantou e Pedro se lembrou do que Jesus falou.
E a Bíblia diz que saindo dali ele chorou amargamente. Isso não é um choro qualquer. É um choro doído. É um choro profundo. E agora você tem um Pedro em crise. Eu no lugar dele também estaria. Ele havia acabado de negar o Senhor no contraste de um cara que achava que era o cara e que amava mais do que todo mundo. O Evangelho de Marcos nos dá a entender que Pedro realmente acreditava que ele tinha sido cortado da seleção depois daquele episódio. Porque quando o anjo aparece no túmulo para as mulheres anunciar a ressurreição, ele diz assim: ide e dizei aos discípulos e a Pedro que o Senhor vai adiante de vós para Galileia. Pedro é o único mencionado pelo nome. Por quê? Porque acredito que se o anjo só dissesse, diga aos discípulos, Pedro ia dizer, eu já não faço mais parte do grupo. Eu estraguei tudo. Mas ele manda um recado mencionando Pedro pelo nome. Uma outra coisa que me faz pensar na desistência de Pedro é que quando Jesus aparece para ele, para ter essa conversa em João 21, Pedro tinha voltado a pescar e arrastou uma turma com ele. Coisa que ele fazia antes de ser um discípulo de Jesus. Um terceiro argumento é que Jesus depois vai dizer para ele, segue-me, depois dessa conversa que nós lemos. Que foi aquela primeira frase quando Jesus recrutou Pedro como discípulo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, eu não desisti de você por causa do seu erro ou da sua falha. Eu ainda tenho planos com você. Aliás, cada vez que Pedro diz amar eu amo, mas não é aquela Brastemp, Jesus diz apacenta minhas ovelhas. É como se ele falasse, o meu projeto e o meu propósito para você não mudou. Existe algo muito confortante nisso. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, Isaías profetizou sobre ele, falando dele, diz, ele não apagará o pavio que fumega e nem esmagará a cana quebrada. Eu nunca tinha entendido esse negócio de esmagar a cana quebrada. Mas quando eu me mudei para o Paraná, em 1993, eu nasci, e me criei na região da Grande São Paulo, depois fui para o interior de São Paulo, mas eu me criei no que a gente chama a selva de pedra. Eu só fui descobrir o que era lavoura quando fui para o Paraná, que nos estados do Brasil tem entre as potências agrícolas. Então logo eu cheguei, um irmão falou para mim, pastor, agora que o senhor está nesse novo contexto, vivendo numa cidade do interior do Paraná, que gira principalmente em torno da agricultura, seria bom o senhor entender, contextualizar, entender onde o senhor está. Ele falou, a hora que o senhor tiver um sábado aí pela manhã livre, gostaria que você me acompanhasse e fosse comigo para a fazenda. Mas não vai ser só um tour para eu mostrar a fazenda, eu quero te mostrar como a gente trabalha, como as coisas funcionam. E eu lembro que tão logo eu pude, eu marquei isso com ele. E eu fiquei impressionado quando eu vi pela primeira vez os campos de trigo. Eu não tinha noção que aquele negócio era tão longe, tão gigantesco. Nós estamos andando na caminhonete dele, ele vai parando, colhendo amostras, avaliando, e ele está andando no meio da plantação. Já fazia meia hora que a gente estava andando na plantação. E eu agoniado dentro de mim. Por quê? Ele com aquela caminhonete, o trigo ainda estava verde, não estava maduro, mas já estava quase chegando a hora, estava mais ou menos na altura da cintura, e ele com aquela caminhonete, faz meia hora que ele está atropelando tudo que tem na frente. Eu falei para ele, você faz isso todo dia? Ele falou o quê? Eu falei, fica andando no meio da plantação. Ele falou, todo dia. Aí eu comecei a imaginar, todo dia atropelando milho, eu falei, trigo, eu falei, daqui a pouco não tem mais trigo. Ele começou a rir, ele falou, não só faço todo dia, como tem dia que eu faço isso por 4 horas, porque é muito grande a extensão. Quando eu falei, daqui a pouco não tem mais trigo, ele começou a rir, parou a caminhonete. Falou, pastor, desce. Eu falei, não, você me pegou lá na cidade, não vai me largar aqui não. Ele falou, não, desce que eu quero te mostrar uma coisa. Então nós descemos e aí fomos para a parte de trás da caminhonete. Aí ele apontou para aquele milho, tinha 2 carreiros assim, que era onde a roda tinha passado o milho. Eu estou insistindo no milho, o trigo. Ele apontou para aquele trigo no chão e disse assim, o senhor acha que isso não levanta? Eu falei, acho. Eu tenho certeza que não levanta. Foi quanto pesa essa caminhonete? Um carro comum em torno de 1 tonelada, isso é quase 2 toneladas. Como que esse trigo vai sobreviver a isso? E ele falou, pastor, o trigo levanta. Eu falei, não. Ele falou, o trigo levanta. Eu falei, não pode, impossível. Ele falou, olha para a sua esquerda. Ele falou, tenta abaixar e olhar mais ou menos parelho na altura do trigo, porque eles têm tudo a mesma altura. Vê se o senhor acha alguma diferença. Enquanto eu olhava na direção que ele apontou, eu vi que tinha 2 carreiros, onde o trigo era mais ou menos um palmo bem esticado abaixo do resto. Ele falou, o senhor está enxergando isso? Eu falei, sim. Ele falou, olha a largura do carreiro, olha a distância de um para o outro. Aí eu olhei bem aquilo, olhava atrás da caminhonete.
Falei, não, você está dizendo que passou ali, levantou? Ele falou, ali faz 2 semanas, já está quase totalmente de pé. Aí diz, olha para aquele outro lado da direita, ele me fez achar um lugar onde estava mais de 2 palmos o trigo ainda levantando. Ele falou, ali eu passei há 1 semana atrás. E minha cabeça parece que explodir. Eu dizia, não pode esse negócio, né, atropelar desse jeito, com um carro pesado desse e levantar de novo. Eu dizia, é impossível. Ele falou, vou te mostrar como que fica impossível. Aí ele ajoelhou. Ele falou, dá uma olhada nisso. Ele pegou um talo de trigo só. E com o dedo ele pegou o lugar onde estava quebrado e começou a esmagar. Depois que ele esmagou com o dedo, falou, pronto, agora é impossível. Se você esmagar a cana, que significa o caule, ele não recupera. Mas se ele não for esmagado, ele recupera. Quando ele falou isso, imediatamente eu entendi o versículo. Não esmagará a cana quebrada. Isso significa que não importa o que foi que atropelou a mim e a você, ele não roubará de nós a chance de nos reerguermos. Aleluia! Sabe, querido, eu e você muitas vezes jogamos um jogo de culpa e condenação, e vou dizer, nem sempre é o diabo, às vezes é a gente jogando duro demais com a gente mesmo. Jesus está olhando para Pedro e dizendo, Pedro, eu não estou olhando para o seu tropeço do passado. Eu não estou olhando nem para a sua limitação do presente, que diz que me ama só filéu e não agapau. Jesus vai explicar para Pedro o que é que ele está olhando. Ele está olhando para o futuro de Pedro. Olha comigo os versículos 18 e 19 lá de João 21, que foi o nosso texto inicial. A gente leu do 15 ao 17 e agora eu quero pegar o 18, que é a sequência. Jesus diz assim para Pedro, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos. Olha para cá. Estenderás as mãos, guarda essa imagem. E outro te cingirá e te levará para onde não queres. Durante muitos anos, nas minhas bíblias de estudo, eu tinha um ponto de interrogação no versículo. O que é esse negócio de cingir, estender mão? O versículo 19 explica. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou, segue-me. Jesus está dizendo, Pedro, lembra quando você achava que era o cara e prometeu que morreria por mim, mas na hora H negou fogo porque não me amava tudo que deveria amar? Sim. E diz, pois é, Pedro, isso era o seu passado. Isso foi o tropeço lá de trás. Mas mesmo agora você tem uma limitação do presente, dizendo, eu não amo aquilo que antes eu achava que eu amo. Mas deixa eu te dizer, Pedro, quando fores velho, e aqui não é só idade cronológica, é maturidade, você vai estender as mãos. Jesus estava explicando, eu vou te mostrar com qual tipo de morte você vai glorificar a Deus. Morte por crucificação. O Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Quando eu era garoto, criança, eu achava que só Jesus e os 2 ladrões tinham sido crucificados. Eu não sabia que o Império Romano praticava essa atrocidade com incontáveis milhares de pessoas. Jesus está basicamente dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, você falhou na primeira, mas eu vou te dar uma segunda chance. E quando chegar a segunda chance, dessa vez você não vai falhar. Dessa vez você vai estar pronto. E, gente, a tradição, que é o registro oral nos primeiros séculos dos primeiros episódios, diz que Pedro não apenas teria sido crucificado, mas quando chegou a hora de ser crucificado, ele teria dito, eu não sou digno de morrer com o meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Nós não sabemos se esse testemunho específico sobre ser cabeça para baixo é verdade, né? São menções do que poderia ter acontecido, mas que Jesus disse, você vai estender as mãos, isso nós sabemos. E Jesus estava dizendo, lá atrás, você não estava pronto. Nesse momento você ainda não está pronto. Mas Pedro, quando eu olho para você, eu não enxergo nem a falha do passado, você me negando, nem a limitação do presente. Eu enxergo o crescimento do seu futuro. E basicamente Jesus está dando uma boa notícia. Não parece que você ser informado que vai morrer uma boa notícia, mas nesse contexto é. Agora, basicamente o que Deus está dizendo é que o meu e o seu amor pode crescer. Talvez você, a semelhança de Pedro, já possa ter negado o Senhor em alguma circunstância. Talvez a semelhança de Pedro, você viva um momento onde você diga para ele, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp. Mas o ponto é que Deus acredita em você e no seu crescimento. Deus acredita em você mais do que sua mãe. E mãe é mãe, fala sério, né? Eu vi uma vez uma história de uma mãe que foi assistir o filho desfilando na parada militar. Enquanto todo mundo
né? Toda a tropa marchava no compasso certo. O filho dela era o único que marchava no compasso trocado. Quando todo mundo erguia a perna esquerda, o menino erguia a direita, e ele foi no passo trocado do começo ao fim. Diz que a televisão acompanhou aquela gafe, aquela, né, distração do menino, e de alguma forma localizaram a mãe. E foram perguntar para ela no final, como a senhora se sentiu vendo seu filho marchar no compasso trocado da tropa? A mulher respondeu, meu filho não fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa. Isso aí representa muito bem o que é a mãe. Mãe vê tudo de bom nos filhos, nada de ruim. Agora deixa eu te dizer, diferente de uma mãe que às vezes vai negar a verdade, Deus não faz isso. Ele enxerga a verdade que nem você descobriu. Pode até ter marchado no compasso trocado, mas lá na frente vai fazer direito. Então a boa notícia, e isso eu e você precisamos entender, porque se em primeiro lugar Deus nos leva a uma autoavaliação sincera, para a gente descobrir onde está, nós precisamos entender que Ele não quer que a gente descubra que não está onde deveria apenas para que a gente sinta culpa ou condenação. Mas de alguma forma Ele quer provocar eu e você dizendo, não está onde deveria estar, mas eu acredito que você vai chegar lá. De alguma forma Deus quer provocar mim e você para que o nosso amor cresça. Quem está entendendo, diga amém. Então, em terceiro e último lugar, eu quero concluir dizendo que o amor não se expressa só em palavras. Embora Jesus faz uma pergunta e deixa Pedro responder, fazer uma afirmação verbal, tu sabes que eu te amo, ele também diz, apacenta as minhas ovelhas. E aqui eu e você temos algo importante para entender. Nós já temos algo melhor do que décadas atrás ou gerações passadas, onde nossa adoração não falava muito sobre amor a Deus, só falava da grandeza de Deus. No entanto, expressar amor a Ele é mais do que declarar isso com a boca, é mais do que cantar com os lábios. Em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 18, a Bíblia diz, amados, não amemos de palavra, nem de língua, outra versão diz nem de boca, mas de fato e de verdade. Isso não quer dizer que a gente não fala que ama. Isso significa que a gente não pode só falar. Nossas ações precisam fazer coro com as nossas palavras. E se tem algo que eu entendi naquele dia, é que quem ama, trabalha. Nem todo mundo que trabalha ama, mas quem ama, trabalha. No livro do Apocalipse, o Senhor fala com a igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Éfeso, e diz, conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Era uma igreja de alta performance, alta produtividade, mas ele disse, mas tenho contra ti que abandonaste seu primeiro amor. Então é possível trabalhar sem amor, mas eu quero te dizer, é impossível amar sem trabalhar. E se tem um lugar onde Deus quer que a gente concentre força da expressão do nosso amor, é no serviço a Ele. Então Jesus está dizendo, Pedro, você me ama? Amo, Senhor, não é aquela Brastemp, mas eu amo. Então ame aqueles que eu amo. Então se importe com aqueles com os quais eu me importo. Em outras palavras, está dizendo, você não precisa só declarar, demonstre, Pedro. E a melhor forma de você demonstrar é servindo aqueles por quem eu morri. É ajudando a cuidar deles, é investindo no crescimento espiritual deles. E nós temos falado muito nos últimos anos sobre amor e paixão, mas um dos lugares onde Deus quer que a gente mais coloque a expressão disso, exatamente no trabalho. As pessoas às vezes servem com muitas motivações. Tem gente, por exemplo, que serve na igreja atrás de reconhecimento. E não é errado reconhecer, o próprio Deus reconhece, dá galardão, não é errado. Mas o problema de quem trabalha para ser reconhecido é que a hora que ele parar de ser reconhecido, ele para de trabalhar. Na verdade, a gente pode servir a Deus por muitas motivações. Eu já descobri ao longo dos anos, enquanto crescia, muita motivação errada dentro de mim. Eu era ainda garoto e os profetas, aquela turma que não sabe guardar segredo, falavam a respeito de coisas que eu vivo hoje. Os caras vinham, botavam a mão na minha cabeça e diziam, vai chegar o dia em que você vai ficar cruzando os céus dessa nação de avião de um lado para o outro o tempo todo. Eu ria. Nunca mais falei mal de Sara, que riu quando anunciaram o milagre que ela recebeu. Porque tem coisa, gente, nós não estamos pronto para aquele negócio que nós ouvimos. É engraçado mesmo. Eu nunca tinha voado nem de teco-teco esses aviãozinhos. Imaginava se um dia ia viajar de balão. E de repente alguém está dizendo que eu vou ficar toda hora. Naquela época a passagem era um negócio caríssimo. Outro dia alguém falou, a passagem era caríssimo e o senhor era pobríssimo. Falei os dois. Mas era uma coisa impossível.
Mas eu lembro quando chegou a fase, a primeira vez que você voa, você não esquece. Aliás, todo mundo sabe que é a primeira vez, porque eu tirava foto até do bagageiro do avião, eu achava tudo o máximo. Eu fiquei impressionado com aquilo tudo. A gente é besta, eu me achei até mais importante a primeira vez que andei de avião. Eu olhava para aquele aeroporto limpinho, eu dizia, tem nada a ver com aquela rodoviária suja. Eu achava o máximo. Achava cara a taxa de embarque. Eu ia no banheiro sem vontade, só para gastar a taxa de embarque que eu paguei. E aquilo parecia ser um negócio assim, uau. Como eu disse, cresci num lar e uma estrutura de vida muito simples, mas quando comecei a viajar, as pessoas começaram a me tratar muito bem. Não dá para esconder. Eu tenho comido o melhor dessa terra. Eu comia coisa que eu nem sabia que existia. Eu dizia, meu Deus, que coisa boa. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei num hotel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Naquela época não era nem essa barra toda aqui hoje, mas já era uma barra de respeito. Eu nunca tinha visto um chuveiro daquele, gente. Lá em casa era um negócio que pingava 2 gotinhas e papai ficava batendo na porta. Tá gastando. Não dá 2 minutos, tinha que terminar o banho. E não era avareza, papai, era falta de grana mesmo. Tá gastando, eu dizia, mas o elétrico está desligado. Aqui a maioria não usa elétrico, né? Que vocês têm água quente. Eu dizia, o elétrico está desligado para não gastar energia. Eu dizia, mas está gastando a água. Aí eu lembro que eu cheguei nesse hotel. Eu olhei para aquele chuveiro, falei, isso não é um chuveiro, é uma espaçonave, é um negócio enorme. Quando abri aquele jato gigante de água forte. Gente, eu tomei um banho de 1 hora. Aí dei uma interrompida, porque já estava ficando cansado. Fui no quarto, peguei uma banqueta plástica, voltei mais 1 hora sentado na banqueta. Eu dizia, quero ver alguém bater na porta e dizer que eu estou gastando água. Senti assim, a alma sendo vingada. Primeira noite que eu dormi naquele hotel, eu já me corrompi. Porque eu nunca tinha visto uma cama daquela. Irmão, aquilo não era uma cama, era uma mãe. Te pegava no colo. No dia seguinte, já não fui no culto de manhã, fiquei dormindo. Meu primeiro café da manhã no hotel foi café da manhã, almoço e janta. Tudo junto, porque eu nunca tinha visto tanta comida. E a hora que eu saísse do hotel, que acabasse a diária, onde me colocaram, eu não tinha dinheiro para comer mais nada. Então eu falei, é agora. Eu comi até o umbigo virar para fora. E sabe, de alguma forma eu comecei a gostar dessas coisas que eu nunca tive. Mas deixa eu te dizer, qualquer coisa, por melhor que pareça, vai chegar um momento que aquilo se torna comum e não exerce mais fascínio sobre você. O tempo passou e aquele negócio de viajar de avião, que eu achava uma maravilha, começou a me cansar. Eu não sei te dizer quantos voos já peguei na minha vida, mas um negócio assim difícil demais. E hoje, eu sei que quando eu estou no aeroporto e começa a falar aquelas vozes que anunciam o voo, me dá uma raiva. Voo 3, 7, 8, 4. Eu tenho vontade de gritar, fala direito! Outro dia um cara falou, não, passei uma gravação. Eu falei, eu sei, mas podia ter gravado direito. Tudo aquilo que te empolga no início, em algum momento não vai empolgar mais. A comida. Um dia eu cheguei numa casa, que não era uma casa, era uma pequena cidade, uma mansão que me receberam em São Paulo. O chofer me pegou, daqueles assim, que o cara anda na frente, você atrás num carro, que até hoje eu não sei que carro era aquele. Fez a volta, parou na porta, parecia cena de filme. O marido e a mulher esperando na porta, 2 empregadas uniformizadas. Eu nunca tinha visto aquilo. Aí quando cheguei, eles me deram as boas-vindas. Pastor, privilégio receber o senhor debaixo do nosso teto. E diz, enquanto o senhor estiver aqui, o que desejar a sua alma, contratamos essas 2 cozinheiras, estão 24 horas à sua disposição para preparar o que o senhor quiser. Eu falei, meu Deus. Ele falou, estamos em São Paulo, orgulho da turma de São Paulo. Então não estou falando só de qualquer culinária do Brasil, qualquer culinária do mundo, o que o senhor quiser. Eu falei, posso fazer o pedido já do almoço de amanhã? E a empregada era tão chique que eu me sentia mal na frente dela. Ela, pois não, senhor. Eu falei, para o almoço de amanhã, eu falei, a senhora vai querer anotar aí ou vai guardar de cabeça? Ela falou, pode falar, senhor. Eu falei, para o almoço de amanhã eu vou querer arroz, feijão e ovo. Quando eu falei isso, a mulher arregalou o olho, o dono da casa falou, acho que o senhor não está entendendo. Eu falei, não, quem não está entendendo é o senhor. Você disse o que desejar minha alma. Não é a sua. Eu falei, você queria fazer uma média, já conseguiu, estou impressionado com isso tudo, mas o que minha alma quer,
arroz, feijão e ovo. O cara falou, sério? Eu falei, eu cresci comendo arroz, feijão e ovo. Não aguento mais comer as frescuras que me dão por aí. Eu estou com saudade de arroz, feijão e ovo. A cozinheira olhou para mim e falou, mas só isso? Eu falei, bota uma rúcula. Aí depois eu mesmo falei, cara, era a chance de comer o que quisesse e eu voltei para arroz, feijão e ovo. Porque chega uma hora que aquilo não é mais novidade, não te impressiona. Sabe que eu descobri? Qualquer motivação minha e sua para trabalhar e servir a Deus, em algum momento ela vai embora, a menos que a gente seja movido por amor. Essa é a única que não vai embora. Sabe, eu acredito que esse terceiro e último ponto nosso, aqui eu estou encerrando, é uma espécie de termômetro que nos ajuda lá no primeiro, na autoavaliação. Se você quer descobrir onde está, veja qual é a sua disposição ou motivação de serviço. Eu creio que ela também nos ajuda em relação ao segundo ponto sobre o amor crescer. É uma boa forma de avaliarmos qual é a minha disposição de servir. Já faz pelo menos 18 anos, vamos contar 17, que esse ano 2020 eu dei uma boa parada. Mesmo antes de saber da pandemia, eu tinha uma direção de Deus e não corri tanto. Mas por pelo menos 17 anos, eu passei em média 3 dias por semana fora de casa. Quinta, sexta, sábado e um domingo por mês. Pelo menos. E por mais que eu goste de viajar e do chamado, Deus me deu uma família maravilhosa. E uma das coisas mais difíceis para mim nesses anos era passar quase metade da semana longe da minha família. Outro dia alguém falou só 3 dias. Eu falei por semana. 52 semanas por ano, por 17 anos. Eu falei, descubra quanto tempo eu fiquei distante deles. Então muitas vezes eu pegava o carro para viajar ou ia para o aeroporto e eu já saía chorando. Sentindo a dor da distância daquele momento. Mas você sabe por que eu nunca parei e não vou parar? Porque eu me lembro por que eu estou fazendo aquilo que eu faço. Eu não estou apenas cumprindo a obrigação de um chamado. Eu entendo que essa é a forma de expressar o meu amor a Ele. Não significa que em alguns testes eu não fui reprovado ao longo do caminho. Alguns meses depois de Deus me dar essa mensagem, eu já queria desistir do pastorado. Mesmo sabendo disso. Eu lembro de um dia que eu cansei. Tinha umas 2 ou 3 famílias da igreja que eu apelidei de os tribulosos. Aquilo era tribulação, movia em torno deles o tempo todo. E estava um movimento complicado nas coisas que eles estavam fazendo. E um dia eu cansei, falei para Deus, chega, deu. Peguei minha mala, comecei a arrumar as coisas. Estava poucos meses pastoreando naquela cidade. Falei para Deus, vou-me embora. Enquanto estava arrumando a mala, o Espírito Santo falou comigo. Você não ama esse povo para sacrificar por eles? Falei, não amo não. O que eu amava me trouxe até aqui. O que eu amava me deu para sacrificar até aqui. Daqui para frente não amo mais, não sacrifico mais. E aí eu continuo fazendo a mala. E o Espírito Santo me pergunta, você me ama? Eu falei, o senhor sim, eles não. Vamos separar as coisas. O que eu não sabia é que eu estava ali que nem um peixe, achando que estava mordendo a minhoca e era uma isca. E o Espírito Santo disse, então se você me ama, desfaça essas malas. Se você não consegue ficar por amor a eles, fique por amor a mim. Ele diz, eu dei minha vida por eles, eu não vou desistir deles. E se você não consegue fazer por eles, faça por mim. Minha vontade era dizer para ele, apelou, hein? Mas é lógico que eu desfiz a mala na hora. E muitas vezes rolou um clima entre eu e a mala ao longo dos anos. Eu olhava para ela, ela olhava para mim. Mas eu lembrava, se você me ama, eu dizia, sai para lá, dona Mala. Meu filho, quando estava perto de completar 18 anos, ele ia estudar fora, tinha ganhado uma bolsa de estudos para estudar fora do país. Mas ele só podia ir depois que fizesse os 18 anos. Ele tinha se formado no ensino médio, terminado o terceirão e tinha quase um semestre antes de completar os 18 e poder entrar na outra escola. Lá nos Estados Unidos, onde ele foi estudar, as aulas começariam em agosto. As férias de verão dele são no meio do ano, diferente do nosso. Para nós é dezembro, janeiro, fevereiro. Para eles é junho, julho e agosto. Então ele iria só em agosto. Então eu falei, filho, essa primeira metade do ano, você vai viajar comigo. Eu quero te discipular de uma forma mais próxima e intensa. Quando a gente chegava de viagem, minha esposa perguntava, e aí, filhão, como é que foi? Eu dizia, pai, mãe, é impossível acompanhar o ritmo do pai. Ele dizia assim, eu que vou fazer 18 anos, não aguento.
não prego, só estou acompanhando ele, eu não sei como ele aguenta. Né? E muitas vezes ele dizia, pai, como você aguenta? Eu falei, filho, tem hora que eu estou no limite físico, no limite mental, no limite emocional. E aí eu me lembro, por quê e para quem eu estou fazendo. E cada vez que eu entendo, isso me traz forças sobrenaturais, porque ele é digno do nosso melhor. E sabe, se eu e você entendemos, Deus não quer que a gente o ame mais do que tudo só para trabalhar. Mas Deus quer que, inevitavelmente, esse amor seja expresso dessa forma. E como eu disse antes, é um belo de um termômetro. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. A gente falou a respeito de uma autoavaliação. E é bíblico essa questão da autoavaliação. A palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo. Mas eu gosto de dizer que mais sábio do que a autoavaliação é a avaliação do alto. No Salmo 139 nós lemos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se a mim algum caminho mau. Há momentos onde aquilo que eu e você não conseguimos enxergar, Deus tem a capacidade de trazer à tona. Eu não vim aqui para te apontar o dedo. Eu não vim aqui tentar colocar você debaixo de culpa ou condenação ao descobrir que, como eu, você ainda não ama tudo que deveria amar. Eu vim tentar transbordar o consolo que Deus me deu, quando Ele me fez entender que meu amor pode crescer. E que ainda que não tenha chegado lá, eu posso percorrer esse caminho e crescer no meu amor para com Ele. Eu vim te ajudar a entender o trabalho não apenas como um alvo, mas o serviço como termômetro, para ajudar a avaliar onde estamos, para ajudar a entender se estamos ou não crescendo. E eu creio que nessa manhã, o Espírito Santo de alguma forma permitiu que você pudesse ouvir a mesma pergunta que Pedro ouviu há mais de 2000 anos atrás. Tu me amas? A mesma pergunta que a irmã Maria ouviu há 27 anos atrás. Tu me amas? E o propósito da pergunta dele não é que você só responda sim ou não. É que você avalie. É que você consiga dizer em que nível você está. E é tão precioso poder lidar com a realidade das nossas falhas e limitações. Num ambiente onde a gente sabe que não está sendo acusado, pelo contrário, encorajado. Talvez você, como Pedro, em algum momento, com ações, com seu comportamento, talvez não verbalmente, você tenha negado ao Senhor Jesus. Talvez isso tenha te deixado mal, talvez você já tenha chorado amargamente. E é hora de você virar essa página, receber o perdão de Deus. Aceitá-lo, na verdade. Talvez seja a hora de você perdoar a si mesmo e dizer, o erro do meu passado não me define. A limitação do meu presente não me define. Eu vou chegar nesse lugar onde Jesus olha e acredita no meu crescimento. Eu vou seguir para lá. Vocês têm vivido uma história muito especial nesses últimos anos de crescimento. Mas isso não chega nem perto do que está por vir. Mas nessa nova fase de avanço, Deus quer levantar um exército de gente apaixonada por Ele. Que priorize o serviço. Que evangelize, que traga pessoas, que ajude a cuidar delas, que se importe com as necessidades delas. E quando eu e você olhamos para o serviço, não como um peso, uma obrigação, mas um privilégio e a oportunidade de expressar amor, tudo passa a ser diferente. Eu quero que você aproveite esse momento para orar e falar com Deus. Eu sei que Ele está falando com você. Os músicos daqui a pouco já vão começar a ministrar uma canção, mas a princípio, eu vou pedir que você não cante com eles. Eu vou pedir que você ore. Depois que você realmente tiver esgotado o assunto com Deus, e não importa se você vai fazer isso depressa ou demorado. Então, se você quiser, pode se unir a eles na canção. Mas nesse momento eu quero que você ore. Eu pedi para vocês ficarem em pé, é mais por hábito e para sinalizar o fim. Mas eu quero que você ore como você achar melhor, em pé, sentado, de joelhos. É lógico que
Nós não vamos fazer nenhum tipo de apelo para evitar aglomeração aqui à frente. Mas aí onde você está, a mão do Senhor pode te tocar de uma forma especial. Eu sinto o amor de Deus tão forte nesse lugar. Eu sinto o Espírito Santo tentando fortalecer corações que ainda não estão correspondendo como deveria. Mas Ele dizendo, não desacredite de você, eu acredito em você. Eu sinto esse chamado tão forte para que a gente o ame mais intensamente. Deixa esse amor te envolver agora. Alguns de vocês estão aí com um nó na garganta, a vontade de chorar que você não está nem entendendo. Não lute contra isso. Derrame seu coração diante de Deus. Vamos falar com o Senhor. Faça isso do seu jeito, das suas palavras, com as suas palavras, da forma como você achar melhor. Mas faça isso. Enquanto os músicos ministram, a princípio, eu vou insistir nisso, não cante junto ainda. Depois, quando você entender que falou ou ouviu o que deveria, você pode se unir a eles. Levante sua voz, fale com Deus. Esse é o meu desejo, honrar-te com meu coração, te servir. Tudo que há em mim te dá louvor, te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respiro.
palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Embora seja uma manhã onde Deus está perguntando sobre o nosso amor, Ele está derramando o amor dEle. Aliás, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós entendemos esse amor tão envolvente, intenso, é inevitável que haja resposta. O que quer que seja que você já tenha dito ao Senhor, se você viveu um momento de arrependimento nessa manhã, porque muitas vezes a gente trata a falta de amor como se fosse uma crise. Outro dia alguém me disse, pastor, ora por mim. Falei, pelo quê? Ele falou, estou em crise. Falei, qual é a crise? Ele falou, perdi meu primeiro amor. Falei, então você não está em crise, você está em pecado. Em primeiro lugar, porque amá-lo de todo o coração, com tudo que é em nós, é o maior mandamento. Então, não cumprimento do mandamento é desobediência. Aliás, para o anjo da igreja de Éfeso, o Senhor diz, arrepende-te. Lembra de onde caíste. Deus chama de pecado, de queda, de algo que precisa arrependimento. Mas a parte boa é que Ele diz, volta à prática das primeiras obras. Ele está dizendo, é possível você viver restauração. E quando Ele diz, lembra de onde caíste, eu creio que Deus está fazendo apelo, não é um senso de obrigação, mas Ele mexe com algo que eu chamo, não só do senso de paixão, mas de saudade. É como se Ele dissesse, você lembrar que nós já tivemos algo melhor do que está agora. Provavelmente você vai querer isso de volta. Eu nunca vou me esquecer uma experiência que eu tive, eu já era adulto, casado, morava no Paraná, mas me criei na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Eu fui com a minha mulher, meu filho já era nascido, era bebê ainda. Eu lembro que estava naquela fase das fraldas. Eu fui visitar meus pais. E na casa dos meus pais, nós colocamos tudo, aquelas tralhas de viagem. Quem anda com nenê sabe que anda com um monte de coisa junto. Eu coloquei tudo no quarto, porque quando eu era solteiro, eu dividia com os meus irmãos. A casa tinha 2 quartos, era dos pais e dos filhos. E eu já tinha entrado no quarto, deixado as coisas lá, não tinha percebido nada. Mas em algum momento depois do almoço, Kelly me pediu para pegar algo lá. Kelly é minha esposa. Eu acho que era uma fralda para trocar o Israel, meu filho. E quando eu entrei naquele quarto, fui para o corredor, os quartos eram no fundo. E eu abri a porta do quarto. Eu abri, eu acho que no máximo uns 45 graus a porta. E de repente, eu simplesmente parei. Meus olhos caíram exatamente no canto do quarto, onde eu passava horas de joelho todos os dias quando era solteiro. Todas as manhãs eu trabalhava num banco, eu entrava meio-dia, saía 6, 6h30 para ir direto para a escola à noite. Mas eu tinha protegido minhas manhãs para ter tempo com Deus. Todas as manhãs, das 7 às 11. Eu não atendia telefone, não adiantava bater na porta. Eu dizia para minha mãe, se aparecer gente falar comigo, eu não atendo. Às vezes minha mãe ia me chamar para perguntar algo, eu dizia, eu não respondo. Se a casa estiver pegando fogo, derrube a porta, porque senão eu não saio. E aquele era o meu tempo diário com Deus. E de repente, quando eu abro e coloco os olhos, era exatamente o canto onde eu me ajoelhava. Um gatilho disparou na minha mente e um filme começou a passar. Eu via flashes de quase todos os dias. Eu ajoelhado naquele lugar, a glória de Deus enchendo aquele quarto. E a hora que eu percebo, lágrimas grossas e quentes estão correndo no meu rosto. Eu estou ali paralisado. Eu não abro, não fecho a porta, não vou a lugar nenhum. Minha vida de oração não estava nesse momento como tinha sido antes. Mas em nenhum momento eu senti culpa ou condenação. Eu não senti o céu gritando, por que é que você não ora como orava antes? Sabe o que eu senti? Saudade. Saudade dele. Eu envergonhado abaixei a cabeça. Quando abaixei a cabeça eu mirei o tapete no meio do quarto. Sou de uma geração onde os pais da gente faziam tapete daqueles de tricô, crochê, não sei, com linha de barbante. Quando eu olhei aquele tapete no meio do quarto, eu lembrei que quando eu cansava de ficar ajoelhado, eu deitava no tapete. Eu reguei aquele tapete com lágrimas tantas vezes. E agora quando eu mudo o lugar onde eu estou olhando, só mudo o filme. Eu me vejo dia após dia, deitado, chorando diante de Deus. Eu de novo estou envergonhado. Eu viro a cabeça para não olhar o tapete, eu olho para a cama. E a cama era o terceiro lugar para onde eu ia. Quando não aguentava mais ficar no chão duro, eu deitava de costas na cama e erguia minhas mãos para adorar o Senhor. E para onde eu olho, o filme continua passando.
Como eu disse, em nenhum momento eu senti Deus protestando. Sabe que eu senti saudade. E quando eu senti aquela saudade, é como se tu dissesse para mim: por que você foi besta de abrir mão disso? Essa manhã eu sinto Deus dizendo: lembra do que nós já tivemos e corre atrás, recupera. Eu gostaria que nós cantássemos essa canção mais uma vez e que dessa vez você faça dela a sua oração. Foi um prazer servi-los do pão sagrado da mesa do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer isso.